Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Jair? Hoje nós vamos continuar aí a genética vendo um conteúdo novo. É um conteúdo novo, mas que depende do conteúdo anterior, que é a interação gênica. Vamos falar um pouquinho primeiro do que a gente já viu para você entender qual a diferença nesse conteúdo. Até o momento, nós vimos que cada característica é condicionada por um par de genes. Dois genes alelos formam uma característica. Quando nós trabalhamos a segunda lei de Mendel, que trabalhamos o de hibridismo, dois pares de genes, cada um desses pares eram responsáveis por uma característica diferente. Por isso, a gente trabalhou aí as regras da probabilidade, e aí nós vimos que em casos simples de segunda lei, com duas características independentes uma da outra, poderia se usar a regra do E, a lei dos eventos independentes. Na interação gênica não vai poder usar essa probabilidade. Por que não? Porque a interação gênica, como o próprio nome diz, ação entre os genes. Dois ou mais pares de genes, no caso aqui nós vamos trabalhar coisas que utilizam dois pares de genes, dois pares de genes estão trabalhando junto, agindo juntos para formar uma característica só. Então, esses dois pares de genes, apesar de estarem com cromossomos diferentes, eles não são independentes, porque eles estão juntos trabalhando uma característica só. Então, o que é interação gênica? A interação gênica acontece quando dois ou mais pares de genes interagem, ou seja, agem juntos, agem em conjunto para controlar apenas uma característica. Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo. Ou seja, como eles estão em cromossomos diferentes, eles seguem a lei da segregação independente dos gametos, ou seja, a segunda lei de Mendel. Na resolução de problemas, vamos usar a segunda lei de Mendel normal. A única diferença vai ser a interpretação desses problemas. Porque quando eu encontro lá dois pares de genes, eu não vou trabalhar duas características separadas. Os dois pares de genes estão trabalhando juntos para uma característica só. São três tipos de interações gênicas: a epistasia, os genes complementares e a herança quantitativa ou aditiva. Vamos começar falando da epistasia, que é um dos exemplos mais comuns. O que é epistasia? É um tipo de interação gênica onde existem dois pares de genes e um desses genes, ele inibe a ação de outro gene que está em outro par de cromossomo. Por exemplo, um gene que é chamado de epistático, ele tem o poder, ele tem a capacidade de impedir que outro gene localizado em outro cromossomo exerça a sua função. Isso é epistasia, certo? Um gene chamado de epistático inibe o outro. Esse outro que é inibido é chamado de hipostático. Se o gene epistático, se o gene inibidor for um gene dominante, basta um dele para impedir a ação do outro. Se o gene inibidor, se o gene epistático for um gene recessivo, é necessário que ele esteja em homozigose, ou seja, é necessário os dois genes para conseguir inibir a ação do outro. Vou dar um exemplo típico de epistasia. No fenótipo, cor da pelagem de algumas raças de cães, existe um processo de epistasia para determinar a cor dos pelos. O gene besão, junto com o esão, esse gene esão, ele determina a pigmentação, a produção de pelos no cachorro. O gene besão determina a produção de pelo preto. Então, se no genótipo do cão tiver simultaneamente, ao mesmo tempo, o besão e o esão, independente do genótipo, se for homozigoto ou heterozigoto, basta ter, ao mesmo tempo, um besão e um esão. A cor dele vai ser preta. Já o bezinho, ele promove a cor marrom. O esão permite a pigmentação. Então, se o cão for bezinho e esão, ele vai produzir pigmento, só que esse pigmento vai ser marrom. O pelo dele será marrom. Já o gene ezinho,
em homozigose, ele é epistático, por isso que ele é epistático, ou seja, ele impede a produção de pigmento, ele não deixa produzir pigmento. Então, se tiver o Ezinho, independente de quem estiver aqui na frente, o Bzão ou o Bzinho, vai ser inibido. Na presença do Ezinho, a cor do cão será dourada. No caso, esse dourado caracteriza a ausência de pigmentação. Tá? Isso aqui é uma variação que geralmente seriam albinos, mas nesse caso aqui, a ausência de pigmentação determina a cor dourada, certo? Então, nos problemas de epistasia, serão dados para vocês a informação. Quem é epistático, quem é hipostático. Se não é dado para você de uma forma direta, vai te dar muitas condições para você descobrir qual tipo de relação, quem está inibindo quem, tá? Então, a princípio, você tem que lembrar isso. Epistasia, um gene, que é chamado de epistático, inibe outro e não deixe que o outro trabalhe, não deixe que o outro exerça a sua característica. Esse gene que está sendo inibido é chamado de hipostático. Outro tipo de interação gênica é o gene complementar, os genes complementares. O que seria isso? O próprio nome já diz, a ação de um gene é complementada pela ação do outro gene. Dois pares de genes se unem e, dependendo do arranjo desses genes no genótipo, ele determina um tipo diferente de fenótipo, de característica. O exemplo típico disso aqui é o tipo de crista das galinhas. Ah, professora, mas a galinha só tem um tipo de crista. Não é. Tá? Existem 4 tipos diferentes de cristas nas galinhas. A crista rosa, a crista ervilha, a crista simples e a crista noz. No livro de vocês vão encontrar lá, logo depois do capítulo que fala a respeito de segunda lei de Mendel, você vai encontrar interações gênicas. Aí lá tem as fotinhas das galinhas para vocês verem a diferença dessas cristas. Para determinar esse tipo de crista, existem 2 pares de genes. Um que nós chamamos de Rzão, com seu alelo Rzinho, que é o responsável direto pela produção da crista rosa, e um que nós chamamos de Ezão, com seu alelo Ezinho, que é o responsável direto pela produção da crista ervilha. Só que como todos os galináceos, tanto o macho quanto a fêmea, o galinho e o galo, eles possuem os 2 tipos de genes, eles podem formar arranjos diferentes. Por exemplo, se o animal tem ao mesmo tempo pelo menos um Rzão, que determina a rosa, e um Ezão, que determina a ervilha, esses 2 juntos vão formar um outro tipo de crista, que é a crista noz. Se ele tem só o Rzão, o único gene dominante que ele tem é o Rzão, lá no outro par tem o Ezinho, não tem o gene para ervilha, aí ele vai ser o rosa. Mesma coisa no caso do Ezão. Se ele só tem o Ezão, no primeiro par é Rzinho, a crista dela vai ser ervilha. Agora, se ele não tem nenhum gene dominante, Rzinho, Ezinho, tudo recessivo, aí vai aparecer um 4º tipo de crista, que é a crista simples. Então, aqui a gente observa o seguinte, que dependendo do arranjo dos genes no genótipo, a característica muda, a característica altera, tá? Então, o gene está completando, está complementando a ação do outro. Por isso, é chamado de genes complementares. Tem outros exemplos. Por exemplo, a surdez humana é um caso de genes complementares. Para a pessoa ser normal, para a pessoa ter a capacidade auditiva, ele tem que ter simultaneamente pelo menos um tipo de gene dominante para cada um deles. Tem o gene Dzão e o Ezão. Se ele tem um Dzão e o Ezão ao mesmo tempo, ele tem a audição normal. Mas se ele tem pelo menos um desses pares em homozigose recessiva, Dzinho, ou Ezinho, aí ele já vai ser surdo. Tá? Então, é um caso de genes complementares. A ação de um gene, dependendo do arranjo desses genes no genótipo, forma uma característica diferente. E o terceiro tipo de interação gênica, genes interagindo para trabalhar uma característica, herança quantitativa ou aditiva. O que seria isso? O próprio nome já diz, quantidade, adição, soma. Nesse caso,
os genes, eles somam os seus efeitos para determinar a característica de um indivíduo. Nesse caso aqui, o que importa é a quantidade de tipos de genes que os indivíduos têm, certo? Então, é como se os genes estivessem fazendo uma vaquinha para formar a característica de um indivíduo. Quem pode fornecer com mais é representado por letra maiúscula. Quem pode contribuir com menos é representado por letra minúscula. Mas todos eles somam os seus efeitos, por isso é chamado de herança aditiva, para determinar a característica do indivíduo, certo? Por isso que esse tipo de herança é chamado de herança poligênica. São muitos genes somando os seus efeitos para determinar a característica. Na nossa espécie, tem muitos exemplos de herança poligênica, de herança quantitativa. Por exemplo, a cor da nossa pele é um caso de herança quantitativa. A nossa estatura, quanto mais genes expressivos, que são genes dominantes, a gente tem, mais alta a gente é. Quanto menos, mais baixa a gente é. Eu sou quase homozigota, dominante. O nosso peso, a nossa quantidade de armazenamento de peso no nosso corpo também é herança quantitativa. Por isso que tem pessoas que têm facilidade para emagrecer, tem pessoas que têm facilidade para engordar, tem pessoas que comem até morrer e não engorda. Depende muito dos genes que você tem. Se você tem genes dominantes em grande quantidade para peso, para massa corporal, você incorpora massa com mais facilidade, você engorda com mais facilidade. Se você não tem esses genes, você não engorda, você não tem capacidade de armazenamento de massa, certo? Então, são casos de herança quantitativa. Vou mostrar para você um exemplo, que é a cor da pele, é o exemplo mais típico desse exemplo aqui. Genótipos para a cor da pele. No caso da nossa cor da pele, nós somos formados pela ação de 4 genes, que somam os seus efeitos. Cada um deles consegue acrescentar melanina na nossa pele. Os genes que produzem e acrescentam mais melanina na pele são representados por letra maiúscula. Os genes que produzem e acrescentam um pouquinho de melanina na pele são representados por letra minúscula. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, se o indivíduo tem todos os genes dominantes, azão, azão, bezão, bezão, ele é negro. Se ele tem só 3 genes dominantes, seja o azão, seja o bezão, não importa. Se ele tem 3 genes dominantes, ele é mulato escuro. Se ele tem só 2, pode ser duplo heterozigoto, pode ser homozigoto dominante no bezão, pode ser homozigoto dominante no azão, ele é mulato médio, porque ele só tem 2. Ele tem a metade da quantidade de melanina máxima que o indivíduo pode ter. Se ele tem só um gene expressivo, gene dominante, que produz muita melanina, ele vai ser mulato claro. E se ele não tem nenhum? Aqui está um azão, mas está errado. Se ele não tem nenhum, é todo recessivo, ele é branco. Não confunda quem é branco e quem é albino. Quem é branco tem pouca melanina, quem é albino não tem nenhuma. O gene do albinismo, ele age como gene epistático. A pessoa pode ter informação genética de ser negro, mas se no outro par de gene ele tem azinho do albinismo, ele não consegue produzir nenhuma melanina, certo? Então, a cor da nossa pele é herança quantitativa. Quanto mais genes expressivos, mais intensa vai ser a pigmentação. Quanto menos genes expressivos, esses genes expressivos a gente representa por letra maiúscula, seriam os genes dominantes. Menos expressivo vai ser a cor da pele, certo? E um detalhezinho importante. Na herança quantitativa, vocês podem observar aqui que na cor da pele nós temos 5 fenótipos diferentes. Existe uma formulazinha que dá para eu prever quantos fenótipos diferentes vai acontecer num caso de herança quantitativa. É só pegar a quantidade de genes envolvidos no processo mais um. Nesse caso aqui, 4 genes que estão envolvidos no processo, mais um dá 5 fenótipos. Número de fenótipos é igual ao número de genes mais um, certo? Tranquilo? Então, esse assunto aqui, ele é importante, é uma continuidade aí nos casos de segunda lei, só lembrando que eu não posso usar
a probabilidade estatística para resolver esses casos, porque como vocês viram, os genes eles não são independentes, eles estão trabalhando juntos, então não dá para usar a regra da probabilidade estatística, certinho? Meninos, essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, vou mandar as atividades para vocês e a resposta dessas atividades eu peço para que vocês me enviem no fórum, vou abrir um fórum avaliativo para vocês passarem essas respostas para a gente ter aí um feedback para saber como está o processo de aprendizagem. As listas de atividades anteriores, eu fiz todo um gabarito com todas as respostas, não só o resultado final, a forma de resolução, eu estou enviando para vocês também. Qualquer dúvida, seja na resolução das tarefas anteriores, seja nessa, me procure também nos fóruns, tá? O fórum vai estar aberto do dia 28 de abril até dia 1º de maio. Nesse período, eu preciso que vocês me enviem essas respostas para a gente fazer essa contabilização, certinho? Tchauzinho, fica com Deus.